Vamos lá, quem faz a oração então? Eu faço. Você vai fazer? Não sei se Então minha pode voz está fazer. muito boa. Vai, Angelita. Ah, tá bom. Que a paz possa nos envolver e nos intuir nesse instante. Que os bons espíritos possam nos iluminar nesta manhã, clareando o nosso dia, iluminando as nossas mentes. Que a paz possa também estar em toda a humanidade, envolvendo a todos aqueles que sofrem, todos aqueles que passam por certas dificuldades. Que nós possamos, nesta manhã, aprender um pouco mais e colocar em prática. Ilumina a mente do João, ilumina a todos nós, para que possamos assimilar e discernir todos os ensinamentos, colocando em prática, dia após dia, cada um no seu tempo, na sua condição. Que os bons espíritos possam também envolver a todos aqueles nossos amigos e os nossos inimigos, tanto do plano espiritual quanto do plano material. Que todos nós possamos estar na mesma vibração do Cristo, na mesma vibração rumo à paz, rumo à fraternidade, à compreensão uns com os outros. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, né, gente? Está no capítulo 4, item 18, não é isso? Isso. Todo mundo já está preparado aí no ponto certo? Já. Sim. Então tá, então vamos lá. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência o desfaz. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, unidos pela simpatia, unidos pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque ao regressarem à erraticidade, ao plano espiritual, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até seguem juntos na mesma encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo. Pode não ser a mesma família, mas o mesmo círculo, a fim de trabalharem pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos, apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado e não ser perturbado pelo egoísmo, nem pelas sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe fira a estima mútua que os liga. Beleza, gente? Fica claro aí pela reencarnação, a manutenção do laço de família e a sublimação desse laço, correto? Sim.
se encarnam juntos, trabalham juntos pelo seu adiantamento, se uns encarnam ou não, os que não estão encarnados velam pelos que estão encarnados, e assim, depois da vida, se reencontram novamente, de forma que a reencarnação não desfaz os laços de família, como muitos acreditam, né? Não, essa história de reencarnação, daqui a pouco, aí faz uma crítica, né? Daqui a pouco esses políticos, esses bandidos vão ser todo mundo da minha família. Não é o que dizem? A minha família está bom como está. Minha esposa, o meu cônjuge, meus filhos, meus pais. O resto eu não quero, não. Fique bem claro que aqui se trata de afeição real. Afeição de alma a alma. Única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos... Estão entendendo o que ele está falando aqui? Se unem apenas pela, digamos assim, pela visão, por se acharem belos um ao outro, não tem motivo nenhum para se procurarem no mundo dos espíritos. Somente as afeições espirituais são duráveis. As de natureza carnal, afeições de natureza carnal, se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, não tendo mais corpo, não vendo mais uma beleza sensual, acabou a causa da união, certo? Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, isso existe? Sim, muito. Muito. Essas realmente nada são umas para as outras, nem quando estão encarnadas. Mas a morte separa na terra e no céu. No céu. Beleza? João, Imagina então nós temos uma afeição, né? Porque a gente está nessa, pelo menos, estamos aqui todos nós, né? Não é à toa, né? Nós temos, pelo que está aqui, né? A gente pode não estar numa mesma família, mas a gente tem afeições mútuas, uma vez que a gente está sempre junto no estudo, né? Verdade. Buscando o mesmo ideal, né? Exatamente, o mesmo ideal, para um ajudando o outro para a evolução. No caso, o João, ajudando a gente. Não, o João, ele mais colhe, porque ele, quando vai estudar, ele tem que estudar antes, vocês me ajudam, tem que estudar antes, ler antes, preparar. Pois é, mas então, com isso, você também puxa a gente para isso. Então, a gente se dá as mãos. Nós formamos um grupo que é uma espécie de família espiritual, unidos pela mesma afeição. Olha aí no parágrafo 2º, vamos usar as palavras dele. Afeição, simpatia, semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos. É o nosso caso. Às vezes, na família, que é a família, digamos assim, física, consanguínea, a gente está menos unido com algumas pessoas que são do nosso sangue do que nesse grupo de família espiritual. Não sei vocês, mas aqui na minha, sim. Exatamente. Né? Então, vamos lá. Mas aí são as tarefas, né? A gente já sabe que em vida anterior não fizemos boas coisas com outra pessoa, e quanto mais para trás for, pior foi. Mas nessa a gente resolve. Se não nessa, tudo bem, na próxima. Não pode, digamos, nós nos angustiarmos, nos desestabilizarmos pela tarefa ainda nem cumprida. Então, vamos lá, 19. A união e a afeição que existem entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. Beleza? Uhum. É por isso que se costuma dizer
referindo-se a alguém cujo caráter, cujos gostos e pendores não apresentam nenhuma semelhança com o caráter, o gosto e os pendores dos seus parentes mais próximos, que ela não é da família. E essa pessoa não é da minha família, não. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos, ou não só antipáticos, de espíritos estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros. Beleza? Uhum. Quer dizer, essa pessoa ela é diferente da família. E digamos assim, se ela está mais para trás do que a média da família, o convívio familiar vai servir de progresso para ela. Porém, para o resto da família, que é superior, em média, a essa pessoa serve de prova para os demais membros familiares, certo? Lembra se for ao contrário, Júlio. Se for ao contrário, é inverte, né? Imagina que nós todos nascemos como filho de Chico Xavier. Como ele é o nosso pai, ele vai nos instruir, isso serve de progresso para nós. Mas como seremos crianças danadas, daremos prova para ele. Né? Beleza? Se bem que essa prova para ele tira de letra. Verdade. Então tem que reduzir um pouco, alguém menos que o Chico, mas mais do que nós. Beleza? Beleza. Então, viram aí, lembra do livro Ação e Reação? O livro Ação e Reação vai dizer assim, que é uma bênção nós renascermos num grupo de pessoas que não nos tolera, que tem uma certa indiferença, que tem um certo rancor conosco. Porque esse sentimento dessa pessoa vai burilar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Essa pessoa serve como uma espécie de lixa que vai aparando as nossas arestas, as nossas questões pontiagudas. Vai nos levar a reflexões mais profundas a respeito da vida e assim mais nobres. Esse é a com essas pessoas. Beleza? Lembram disso? É nos capítulos iniciais, acho que até o 2. Assim, tudo é progresso, né, João? Hã? Tudo é progresso. É uma forma de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons, por efeito dos cuidados que destes recebem. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se apagam. Beleza? Se apagam a antipatia devagarinho lá. Lógico, né? Vai apagar de uma vez por toda, rapidamente, em um dia. Né? Beleza? Sim. Lembra do livro No Mundo Maior, aquela criança de 8 anos que ela é cega, é surda, é muda, ela tem uma deformidade física muito grande, a ponto dela não conseguir ficar sentada. Numa insurreição passada, ela fez muito mal a diversas pessoas que até anteriormente da insurreição eram seus inimigos. Aí ele ficou 2 séculos no umbral, sendo atormentado por 200 espíritos, lembram? Vixe. E esses espíritos enviavam uma energia negra, negativa, no perispírito dele, de forma que atrapalhou a área de Broca, responsável pela fala. Essa parte lateral do perispírito, na região mental, aí ele não consegue ouvir, na parte occipital, parte de trás, então ele não consegue ver. Enfim, na parte motora, então ele nasce com muitas deformidades, não podendo nada disso. Aí, que livro que é esse, João? No Mundo Maior. Aí,
A Júlia falou alguma coisa aí, né? A vovó. Você viu a vovó? Então, dos 200 espíritos, só tem 2 que ainda estão na casa dele perturbando eles, lembram? E o que esses espíritos serão dele? Filhos. Não, ele tem 8 anos ainda. Ah, Lembram? não lembro. Não, não lembro. Esse eu não vi. Irmãos? Eles vão ser irmãos dele. Desses 200 espíritos, restam 2. Que perturbaram ele por 2 séculos consecutivos no umbral. Nossa. Lógico, tem exemplos de prazos muito mais longos, mas esses 2 espíritos serão irmãos. E o livro fala assim, eles estão, numa determinada hora, distribuindo essa energia negra que prejudicou o perispírito e, por consequência, o próprio corpo físico. Ele nasceu com todas aquelas deformidades. Mas essas deformidades é que vão limpar da alma o desejo de praticar os erros, repetir os erros anteriores. Mas esses 2 que estão ainda muito arraigados, de todos os 200, restaram 2 ali, que ainda o obsediam, eles vão ser irmãos dele. E o livro fala assim, esses 2, quando reencarnarem, serão irmãos dele, e vão beijá-lo, e vão auxiliar a mãe no tratamento da criança. Então, as antipatias se apagam. Como botou o Kardec aqui. É desse modo que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias dos espíritos, que nós vamos todos nos tornar semelhantes. Beleza? Sim. Imagina o que seríamos nós se o Chico, o Divaldo não tivessem renascidos entre nós. Nossa, Difícil. sem todo esse conhecimento, né? A gente só progrediu muito por causa deles, né? É. E servindo Verdade. de exemplo mais próximo. É óbvio que Kardec nos traz a luz infinita, mas a gente ainda precisa de alguém próximo para ver como aquela pessoa se comporta. E isso o Chico fez, Divaldo fez, e a gente tem um grau maior de lucidez psicológica, menos distúrbios psicológicos em função da vida desses homens. É o exemplo deles, né? Nós seguimos os exemplos. Até onde nos cabe, a gente quer se fundir, se tornar como o Chico é, se tornar como o Divaldo é. Então, eles nos deram saúde psicológica e física. E espiritual também. São os exemplos, né, a serem seguidos, né? Você vê a forma de proceder e você quer fazer o mesmo, né? Como o Paulo queria fazer com Estevão, né? Queria ser como Estevão. Exatamente. É desse modo que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela, o medo, o medo significativo, então não é assim um medinho, como nós temos, é o temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, provando naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único? É uma pergunta. O que acham? Não. Não, mas quantos filhos vocês têm aí? Tem 2, tem 3, tem 4? Aí, eu só tenho uma, mas amaria igual. Amaria igual. Se tivesse um monte, né? Se tivesse só o primeiro, não tivesse o segundo e o terceiro, o amor em relação ao primeiro seria maior do que é? Não. Não. Mas tranquilizem-se os egoístas, pois esse temor não tem fundamento. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres
e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Aí a pessoa, é muita boca para comer, como é que eu vou cuidar de tudo isso? Calma, ele vai explicar. Não tem nada a ver isso, né? Lá encontrará sempre os que foram objetos da sua afeição, os que foram ligados a ele na terra, a títulos diversos, e talvez sob o mesmo título. Beleza? Sim. Quer dizer, não é toda a reencarnação que você vai achar um pai e um filho diferente. Às vezes pode ser o mesmo, né? Filho que volta, espírito que volta como teu filho. Porque eu entendi assim, que não é toda vez que você reencarna que você arruma pai, que você arruma filho. Às vezes nós estamos com o mesmo tipo, com as mesmas pessoas, no mesmo círculos, em várias reencarnações. É isso, João? Uma hora você é pai, na outra hora você é filho, né? Na outra hora você é sobrinho. Uma hora você é esposa, na outra hora você é filha, outra hora você é esposa, outra hora você é filho, né? Como tem no livro Entre a Terra e o Céu, né? É Entre a Terra e o Céu? Não estou lembrado. Aquela Lola, ela não teve uma relação conjugal com uma pessoa e depois ela renasceu como neta daquele espírito? Lembram disso? Uhum. Então, O Antônio assim. Olímpio, né? O Antônio Olímpio é um também exemplo, né, João? Ele vai nascer filho do filho, né? Filho do filho, E aí depois ele vai dar vida aos irmãos que ele matou. Exato. Os irmãos vão ser filhos dele. Exatamente. Então é o que Kardec diz de títulos diversos. E o público que foi vô dele? Hã? E o público que foi vô dele? Não é? Ele veio numa reencarnação como avô, né? Dele mesmo. É verdade. Então, ó, títulos diferentes. Às vezes, uma filha, ela foi na vida anterior, digamos, teve um relacionamento de homem e mulher com o pai, ou o contrário, filho, enfim, títulos diversos. Vejamos agora as consequências da doutrina da não encarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. Ora, então, se, digamos assim, não existe a reencarnação, então não existe a alma previamente a ser ligada ao corpo, certo? Sendo estas as almas criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas, as almas, nenhum laço anterior, já que não existe alma, certo? A alma foi criada com o corpo, então um pai não teve, antes do nascimento do seu filho, qualquer laço com o filho que acaba de nascer. Essas almas são completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida apenas à filiação corpórea, sem qualquer laço espiritual, beleza? É só filiação corpórea, sem laço espiritual prévio ao nascimento. Não há, portanto, nenhum motivo para alguém se glorificar de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Beleza? Sim. Não existe um laço espiritual com algum personagem da sua família que tenha sido algum personagem ilustre. Com a reencarnação, não. Ascendente e descendentes podem já se terem conhecido, podem já terem vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, depois da reencarnação, a fim de apertarem. Beleza?
Beleza. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo dos dogmas fundamentais que resultam da não reencarnação, um dos dogmas fundamentais, então não é uma crença qualquer, uma crença fundamental. A sorte das almas se acha irrevogavelmente fixada após uma única existência. Você vai para o céu, vai para o inferno, certo? Irrevogavelmente. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso. Porque desde que haja qualquer progresso, já não há destino definitivo, sorte definitiva. Estão entendendo, gente? Ora, se existe somente o céu e o inferno como destino das almas humanas, por consequência, não tem progresso. Se você vai para o céu, você já fica lá e aquele ali é o seu nível evolutivo, você se deu bem. Se você vai para o inferno, você se deu mal e não tem, é irrevogável, você não vai sair de lá, então também você não vai progredir. Beleza? Uhum. Conforme tenham vivido, bem ou mal, elas vão imediatamente. Não demora. Para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno Eterno. Eterno. Qual é o seu progresso se você vai ficar sempre no inferno? Nenhum. É. Né? Se você já atingiu a mansão dos bem-aventurados, também você já atingiu o topo, não tem mais por que progredir além do topo. Ficam assim imediatamente separadas, e separadas para sempre, sem esperança de jamais tornarem-se a juntar-se. De forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos nunca podem estar certos de se verem novamente. É uma ruptura absoluta dos laços de família. É um raciocínio simples, mas as pessoas não tecem esse raciocínio, certo? É um raciocínio muito simplório, mas ninguém pensa nisso. Como que uma pessoa pode ficar assim, até, de certa forma, paciente, normal, sabendo que, de repente, meu filho foi lá para o inferno, mas eu estou no céu. E tudo bem, não tem problema assim, né? É como se fosse normal. É tipo assim, sendo eu que estou no céu, cada um procura o seu lugar, né? Não tem a importância do auxílio. Pequeno, né? É um pensamento muito pequeno. E muitos pensam, né? Porque só importa em ganhar o reino dos céus, e eu ganhei, estou lá, acabou. Agora, se alguém não ganhou, foi para o inferno, o que eu posso fazer, né? Exato. São os pensamentos estranhos para a gente que tem essa doutrina, né? É um pensamento um tanto mitológico. Tem um grau de mitologia nesse pensamento. Esse pensamento é um pensamento grego. Vamos para o Campos Elíseos ou vamos para o Tártaro? É ou não? É. E ninguém pensa nisso aqui de uma forma muito profunda para, digamos, para retirar essa ideia da não reencarnação. Porque é o que o Kardec coloca aqui com muita clareza, e a gente vê que o raciocínio é simples, mas as pessoas não pensam nem com simplicidade. Com pouca profundidade. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, tem reencarnação? Tem, então tem progresso. Todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, gravitando juntos para chegarem a Deus, não importando se estão encarnados ou desencarnados. Se alguns fraquejam no caminho, aí era o pessoal que iria para o inferno, né? Retardam o seu adiantamento, retardam a sua felicidade. Mas a esperança não está de todo perdida. Certo? Ajudados, esses que fraquejaram, encorajados,
e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Né? De novo, livro Ação e Reação, lá na Mansão Paz. Quem é que vai buscar aquela moça que na vida anterior, antes de desencarnar, expulsou a mãe de casa, a destratou, né? Depois se arrependeu e tentou apagar essa falta praticando alguma caridade. Mas ela não está bem, apesar da caridade feita. Mas não ficou tão mal a ponto de ficar externa à mansão por longo prazo. Recém desencarnou. Mas ela não tem lucidez nenhuma. Ela não sabe que já morreu. Ela não sabe nem onde ela está. E ela carrega um peso de consciência significativo. Mas olha aqui, ela foi ajudada? Está sendo amparada pelos que a amam? Sim. E um dia ela vai sair de lá da Mansão Paz e vai para uma colônia espiritual superior? Sim. E quem foi buscá-la? A mãe, a própria mãe. A própria mãe. Então, é o que Kardec diz aqui, André Luiz traz o exemplo. Né? Com a reencarnação, finalmente, a perpetuar. Não é joia? Com a reencarnação, existe uma perpétua solidariedade. Não, beleza? Uma solidariedade perpétua. Perpétua. Uma rede, né, de solidariedade, né, João? Solidariedade. Ou tem gente aí querendo se livrar de uns parentes? Eu não. Não. Gosto muito deles. Não adianta não, hein? A gente muito sofre hoje e vai no capítulo anterior a esse. Bem-aventurados aflitos. Tem uma causa e tem uma finalidade. Né? Então, uma solidariedade. Isso é uma beleza. Entre os encarnados e os desencarnados. Né? Enfim, entre os grupos da família. E, portanto, estreitamento, no sentido de sublimação. Os laços vão ficando mais sublimados, mais apertados, os laços de afeição, não os laços materiais. Beleza? Uhum. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro futuro para o homem, o nada. O nada de acordo com a doutrina materialista. Segunda alternativa, com relação ao futuro do homem, depois que ele morre. A absorção no todo universal de acordo com a doutrina panteísta. Quer dizer, eu não sei qual a diferença entre 1 e o 2, é mais ou menos a mesma coisa, certo? Porque se você vai ser absorvido, você deixa de existir como indivíduo. 3, a individualidade. Quer dizer, você pelo menos é você mesmo. Você continua você. Você não ficou destruído pela primeira e nem absorvido, fundido com os outros no todo. Você continua sendo você. Sua personalidade, suas características. Com fixação definitiva da sorte, porém. Do seu destino fica definitivamente definido. Segundo a doutrina da igreja. Você vai para o céu ou vai para o inferno. 4. A individualidade, quer dizer, você continua sendo você. Você não fica unido a ninguém. Você continua sendo uma alma individual. Com progressão indefinida, sem limites para o seu progresso, para o nosso progresso, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, a doutrina materialista e a doutrina panteísta, os laços de família se desfazem por ocasião da morte, não havendo nenhuma esperança das almas se encontrarem futuramente, porque em ambos os casos você deixa de existir como individualidade. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Beleza? Então, combina antes, né? Conforme essa doutrina, combina antes.
Ou vamos ambos para o inferno, ou vamos ambos para o paraíso. Separado é que não vai dar. Agora, com a doutrina espírita, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, existe a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Beleza, gente? Joia? É aí? Kardec foi bem claro, né? Muito. Muito claro. Então, vamos lá. Esse capítulo tem só 2 instruções dos espíritos, né? Sim. Vamos lá. As mensagens de São Luís. Primeiro é o seguinte assunto: limite da encarnação. A encarnação tem limites? Não. Pergunta: quais os limites da encarnação? Então, vamos lá. A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados. Quando nos referimos ao envoltório que constitui o corpo do espírito, tendo em vista que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Então, como é que ele vai provar que não tem limites da encarnação? Da encarnação. Ele não está falando do plano espiritual, né? Uhum. Quando é que eu vou... Existe um limite em que eu não precise mais, digamos, encarnar, nascer na carne, adquirir uma nova carne? A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados. Quando nos referimos ao envoltório que constitui o corpo do espírito, o corpo, tendo em vista que a materialidade desse corpo diminui à proporção que o espírito se purifica. Beleza? Beleza. Então, ele está falando assim, o corpo vai ficando menos material. Então, não tem como a gente traçar um limite para a encarnação. Beleza? Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, mas tem que encarnar neles, o corpo já é menos compacto. O corpo é menos pesado. O corpo é menos grosseiro. Aí você fica pensando aqui. E, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Então, ele já está falando aqui, né? Então, em determinados mundos mais adiantados que a Terra, você, digamos, não se machuca. Não machuca o corpo, porque ele é mais rarefeito, né? É menos compacto, é menos pesado. Você não se machuca, você não fica doente. Agora, pensa, tudo que ele quer dizer com a palavra menos grosseiro, não dá para a gente imaginar. Não dá para a gente imaginar quais são todas as consequências do corpo ser menos grosseiro. Uma delas é de cara à mediunidade de uma forma mais fantástica. De uma forma em que a telepatia ela é, digamos assim, a comunicação direta sem necessidade do celular. É aquela também, pode-se pensar numa movimentação muito rápida da pessoa, ela vem aqui, pensei nela, aí ela vem aqui, por que você me chamou? Ah, por isso, tá bom, vamos resolver essa questão. Resolveu, fui. A gente está falando de uma forma superficial, porque pela minha inferioridade, eu não tenho condições de dizer todas as consequências do corpo físico ser menos grosseiro. Mas deu para entender aí? Uma das coisas que ele fala, menos sujeito a vicissitudes. Então, não se machuca, não fica doente. É óbvio, né? Se fizer uma gradação, isso também não vai ser repentino, vai ficando menos doente, vai ficando, se machuca, mas digamos, a
a recuperação é mais rápida, até chegar um ponto que não se machuca mais, que também não fica mais doente, né? Eu não sou da área médica, então eu vou lembrar do que eu li. No caso de Estevão, depois quando ele toma aquelas 40 chicotadas lá pelos romanos, ele se recupera em 30 dias. 30 dias as feridas estão cicatrizadas. Lembra? Mas imagine um local em que você se machucou, mas em um dia você cicatrizou. Mas beleza, sim? Ou um dia que nem isso. E não tem mais por que ter doenças, né? Que se a doença são reflexo da nossa alma, né? Que a maioria, ou a totalidade das nossas doenças são um reflexo de culpa, de coisa. Então, não tem por que ter doença, que se já é um espírito mais depurado, já também, consequentemente, tem menos, né? Esses problemas emocionais, para que depois ele venha se depurar pelo organismo, né? Pelo corpo. Os pensamentos são mais nobres, o corpo físico é menos denso, é mais rarefeito, então ele próprio não fica lançando um psiquismo ruim em si mesmo, a ponto de, por essa energia deletéria, digamos assim, o ambiente externo facilitar a propagação de vírus, de bactérias, ou seja lá do que for. Em grau mais elevado, então ele fez uma gradação aqui. Em certos mundos mais adiantados que a Terra, o corpo já é menos compacto, menos pesado, isso em diversos graus, menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Em grau mais elevado ainda, o corpo físico, a gente está estudando a encarnação. O corpo físico é diáfano, ele é translúcido e quase fluídico. Vai se desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Beleza? Então, até agora, ele não está falando de perispírito, ele está falando de corpo físico. Corpo físico menos denso, corpo físico menos compacto, menos pesado, menos grosseiro, menos vicissitude. E num grau mais elevado, o corpo físico é diáfano, é quase fluídico. E ainda vai se desmaterializando cada vez mais, e acaba confundindo com o próprio espírito. Quer dizer, o perispírito é só um pouco melhor que o corpo físico. Beleza? Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. Ora, então, o que ele está dizendo? Imaginam, vamos usar as palavras dele. No mais elevado, em que o corpo físico é diáfano, o corpo físico é fluídico. O corpo físico é tal que ele se confunde ao perispírito, um pouco próximo ao perispírito. E de onde ele tirou esse corpo diáfano e fluídico? Da natureza do mundo. Ora, então o próprio mundo tem que ser diáfano e fluídico. Certo? O próprio mundo, em algum grau, pode ser um pouco menos. Mas o próprio mundo tem que ser um tanto diáfano e fluídico. Beleza? É o caso, vai morar em Júpiter. Júpiter não é um planeta gasoso? Saturno não é um planeta gasoso? Vamos, Santo Agostinho pediu para a gente olhar o céu toda noite e pedir o mundo, regeneração. Que a Rosângela está fazendo, né? A Rosângela está fazendo? Então, procura Júpiter aí, procura Saturno, né? Dá para a gente saber onde eles estão exatamente. Ainda mais com os aplicativos atuais de astronomia aí, né? A gente já fica pedindo aí para Deus, me manda para Saturno, manda para Júpiter lá, você vai ter um corpo fluídico.
Mas Beleza. primeiro tem que ir lá ajudar. Mas, João, tem que ir na Mansão Paz primeiro. O quê? Tem que trabalhar um tempo na Mansão Paz primeiro. Eu estou falando assim, mas é melhor a gente pedir de uma forma genérica, como o Santo Agostinho pediu, né? Porque fazer um pedido específico fica problemático. Né? Mas a gente já fica sabendo que esses locais são melhores que aqui, né? Com certeza. Mas alguém que mora lá, vamos já colocar assim, então. O corpo é mais fluídico, o corpo é um tanto translúcido, diáfano, então o próprio mundo é assim. Beleza? Então vamos lá. O próprio perispírito, agora que ele vai falar de perispírito. Até agora ele estava falando de corpo físico. Beleza? O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Então, o próprio perispírito vai ficando mais quintessenciado. E isso aqui na Terra a gente pode fazer com o nosso. Quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente estudar. O nosso perispírito, quando nós realizarmos uma oração, ele pode adquirir propriedades mais luminescentes do que já tem. Certo? Por exemplo, se alguém pega um psicoscópio e olha qualquer um de nós, ele vai dizer, olha, eu não sabia, mas a Rosângela é luminosa, a Ângela é luminosa, a Malu é luminosa, todo mundo é luminoso. Aí você põe o psicoscópio, faz uma oração aí. Aí a pessoa faz uma oração. Nossa, você adquiriu um brilho maior. Seu perispírito está digamos assim, se transformando. E qual o limite para essa própria quintessência e transformação sucessiva do nosso perispírito? Não tem, pode ficar bem grande. A gente pode atingir um bom grau se a gente muito estudar e muito fizer o bem. A ponto da própria pessoa, acredito que tem alguns, sem falar as pessoas famosas, mas pessoas por aí, mais comuns, desconhecidas, que elas sabem que são luminosas. Beleza? Pelo trabalho e pelo estudo. Pela abnegação e pelo devotamento. Vamos às palavras do capítulo 6. Jesus, o Espírito de verdade, vai dizer assim, né, que a sabedoria humana se resume em duas palavras. A gente quer ser sábio. Estuda tudo que é livro da Joana, estuda tudo que é livro do André Luiz. Estuda, não lê. Mas Jesus vai dizer o seguinte, sabedoria, para vocês, se resume em duas coisas. Duas coisas resumem sabedoria humana. Abnegação e devotamento. Bom, porque se você estudar muito e não aplicar também, às vezes não é tão bom, né? Tem que fazer o equilíbrio das coisas, porque também não dá para aplicar e não estudar. Porque o estudo é que vai dizer o que tem que ser aplicado. Depois eu vou trazer amanhã uma fala da Joana de Ângeles sobre essa comparação entre o amai-vos e instruí-vos. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, o próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa que constitui os espíritos puros. É óbvio, né? A gente não vai levar isso aqui, senão em milhões de vidas, milhares de vidas, não sei, eu não sei. Mas tem que ser muito tempo. Mas dá para a gente chegar num grau melhor, assim, vencer as ansiedades e as agonias. Se mundos especiais são destinados a espíritos muito adiantados, estes espíritos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. Vamos entender? Por exemplo, eu estou aqui, estou na Terra, estou encarnado na Terra. Legal. Faz um voo aí e vai numa colônia espiritual muito alta. Você não vai.
No sonho, você pode dormir, mas você vai até um determinado limite, porque o próprio perispírito é um tanto pesado e ele te puxa. Mas em determinado mundo mais evoluído, mesmo que estando acordado, o espírito que está nesse mundo mais evoluído não fica preso a esse mundo. Imagina alguém que está em Júpiter, eu estou precisando ir em Saturno, tá? Estou acordado aqui, fui. Só toma conta aí do meu perispírito, do meu corpo físico aqui. Vou lá em Saturno, voltei rápido. Pelo amor de Deus, hein? Alguém está lá em Júpiter. O pessoal na Terra está sofrendo um pouco, ó. Vou lá na Terra rapidinho, por 15 minutos, daqui a pouco eu volto, beleza? Segura aí. Volta. Não fica preso. É uma coisa que a gente não consegue imaginar. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde chamam as missões que lhes sejam confiadas. Aí vê o ministro Santos. Ministro Santos, você está encarnado em algum lugar? Ele não falou. Pode estar desencarnado, mas talvez ele esteja encarnado em um mundo superior. E estando encarnado nesse mundo superior, ele não está impedido de sair de lá e realizar a missão dele nas regiões inferiores da Terra. Deu para entender a coisa? Uhum. Se considerar a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, pode-se dizer que a encarnação, pode-se dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Quer dizer, uma encarnação semelhante à que a gente vive aqui, essa é uma encarnação de mundos inferiores. A encarnação em mundos superiores, os espíritos não ficam presos a este mundo. Pode ir em qualquer lugar em que as missões os chamam para trabalhar. Beleza? Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela. Cadê o João? João, seu microfone desligou. E agora? Não, pensei que você voltou. tivesse ido para Júpiter, sumiu e voltou rapidinho. Assim. Você deu uma ida em segundos. Então, como é que a gente vai se libertar de uma encarnação semelhante à da Terra, em que nos limita muito, em que o corpo é grosseiro e o nosso intelecto e os nossos sentimentos ficam abafados, restritos, e a gente não pode ir a lugar nenhum, a não ser quando dorme, mesmo quando dorme com algum limite, trabalhando muito pela sua purificação. É de se considerar também que no estado errante, qual é esse estado? Qual é o estado errante? Da Terra, né? De encarnado, né? De encarnado. Desencarnado. No estado errante não é o que está errando por aí. Sou errante, estou errando. Não, é o que está desencarnado. Isto é, no intervalo entre das existências corpóreas, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que está ligado pelo seu grau de evolução. Beleza? Sim. Então, digamos, mesmo desencarnados, a situação do intervalo entre as vidas guarda uma certa natureza do mundo em que estamos. E mesmo no mundo, isso varia muito. Por exemplo, alguém que vai para nosso lar e trabalha muito lá e se eleva, chegando a ser um ministro, digamos assim, qual é aquele ministério da União Sublime, né? Não estou lembrado do nome do ministério. Mas o mais elevado de todos. Mesmo assim, o perispírito dele, quinto essenciado, ele ele é translúcido, é tudo aquilo, mas ele está ligado meio ao que é a Terra, ao nível evolutivo do planeta. E pelo que o Divaldo falou há pouco aí,
a colônia Nosso Lar fica mais ou menos entre a cidade de Campos e o Rio de Janeiro, né? É. Ainda na região, aí 50 quilômetros aí para cima. Uhum. E agora tem uma colônia que eu não sabia, que o Divaldo falou também, chamada Redenção, que fica ali entre Salvador e Feira de Santana, né? Mais ou menos do mesmo nível do Nosso Lar. Um espírito da união divina, um ministério da união divina, um nível evolutivo alto, mas dessa colônia, o perispírito guarda similitude com o planeta Terra. Agora, alguém que vai para a região de trevas e abismos. Percebe? Então, no mesmo mundo, existe uma certa distinção entre as qualidades do perispírito. Beleza? E a situação em que ele está nos intervalos entre as vidas, no estado errante. Legal? Legal. Então não dá nem para imaginar um planeta muitíssimo elevado, porque o perispírito dele é muito melhor do que alguém que está no Ministério da União Divina na colônia Nosso Lar. Assim, na erraticidade, no lado de lá, ele é mais ou é menos feliz, ele é mais livre e mais esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Então, isso pode chegar num grau tão elevado que a gente nem consegue compreender. Nem consegue compreender. Beleza? Beleza. Vamos parar aí, deu 1 hora, né, gente? 20 para as 9. Então, a gente estuda esse último, é o último, a parte. E depois a gente faz a revisão do 3 e do 4, não é isso? Isso. Maravilha. Agora vai ficando mais fácil, mas para mim especificamente, essa parte aqui que vem aqui mais bíblica é bem mais difícil de eu gravar e entender. Qual parte? Essas que falam da parte da Bíblia, né? Falando assim, esses, igual você explicou, sabe, seu fariseu, que já é mais uma parte bíblica, eu acho bem mais difícil de, pelo menos eu que tenho limitação de memória, eu acho mais difícil de gravar. Agora, daqui para lá é mais fácil, eu acho que está mais aplicado no nosso dia a dia, essas outras partes. A primeira parte serve para... Allan Kardec quis buscar dar uma autoridade à teoria da reencarnação através da própria religião, da religião judaico-cristã. Em poucas palavras, é isso que resume aquela primeira parte religiosa, né? Só aquele último item ele vem falar de uma maneira mais filosófica, que é a observação das diferentes situações de justiça dos homens na Terra, né? A gente pode, observando os efeitos, remontar as causas. Aí é o único item, digamos, filosófico, em que a reencarnação é a única que explica de onde viemos, para onde vamos, o que a gente está fazendo aqui. Todos os outros itens anteriores falam nesse sentido, de buscar na religião uma autoridade, uma prova para a reencarnação, que somada a essa filosófica, fica mais forte a teoria da reencarnação. E aí agora ele está botando consequências. Quer dizer, crendo na reencarnação, e daí? Mas qual é a diferença? Aí a diferença principal, a reencarnação fortalece os laços de família. Qualquer outra teoria destrói os laços. Né? Mesmo a cristã, alguém vai para o céu e para o inferno, só estarão juntos se forem para o mesmo local. E também, outra, a reencarnação é a única que tem por consequência o progresso de todas as almas. Qualquer outra teoria não tem progresso para ninguém. Além de ficarem para sempre separados, ninguém progride. A reencarnação mostra que estaremos sempre unidos e esses laços cada vez vão se tornando mais nobres e todos progredimos.
E agora ele está falando a respeito de limite. A reencarnação tem limite? Não. Não dá para definir, é só a gente observar o próprio corpo dos espíritos, quando reencarnam em distintos mundos, ele chega cada vez mais a ser fluídico, e então não tem limite. Aí depois ele vai falar o último item aí, né? Se a reencarnação ela é uma punição ou não. Então, o capítulo 4 é isso. A gente já fez o resumo do 4, hein, Malu? Então, na próxima aula, vocês que vão falar o resumo do 4. Eu vou ficar calado. O professor aqui é você, João. Eu não acredito que ele vai fazer isso com a gente. Ele é muito bonzinho, ele é mais evoluído, ele não vai fazer isso com a gente, tenho certeza. Vou, professor, tem que... Olha que você não vai para Júpiter, hein? É verdade. Beleza, gente? Então vamos à oração, né? Vamos. Faz Vamos lá, aí, quem João. faz a oração? Você, hoje é você. Eu? Eu te elegi. Tá, beleza. Mestre amado Jesus, reunidos aqui estamos, Senhor. E em especial, primeiramente, pedimos às crianças, pedimos a Júlia, que tem acompanhado o nosso estudo, possa ela, Senhor, com esses aprendizados, ainda que novinha, seguir o seu caminho na trilha evolutiva que a levará ao teu coração. Assim como também a todos nós, Senhor, que nós te buscamos. Sabemos que muitas vezes em nossos pensamentos e em nossos corações surgem as ideias antiquadas, opostas, de paz, mostrando-nos os sinais de como fomos em vidas anteriores. Mas, Senhor, jamais estivemos tão próximo de uma vitória sobre nós mesmos. Queremos estudar e praticar ao máximo possível a tua lei, justamente para estabelecermos em nossas próprias consciências e em nossos pensamentos uma serenidade e uma paz definitivas, as quais nós nunca tivemos como espíritos humanos. Ajuda-nos assim, Jesus, a primeiramente estabelecermos a paz, a retirar a trave dos nossos olhos, para que nós possamos te servir auxiliando a outros espíritos, de forma que um dia possamos a viver completamente despreocupados de nós mesmos, mas simplesmente como tu, preocupado com os outros. Assim, Jesus, auxilia-nos a vencermos a nós mesmos. Sabemos que as dificuldades atuais do mundo fortalecerão esses laços sociais que hão de prevalecer em todos os grupos. Assim, Jesus, abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos deixar, né, de ser escravos do materialismo. Vamos. É isso aí, vamos. Temos que largar isso. É difícil, mas vamos nos unir. Um ajuda o outro, puxa o outro. É. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Júlia. Beijo, tchau. Tchau, Juju. Tchau. Tchau, Júlia. Beijo. Fica com Tchau, Deus. pessoal.